trazendo para o grupo de mentoria ontem até. Eu estava orientando uma regional essa semana, fim de semana, e eu estava dizendo a ela que a palavra da vez e a atitude da vez e o comportamento da vez é o engajamento, não tem o que fazer. Num período de tanta incerteza, o que que a gente precisa ter antes de qualquer coisa? Um time engajado. Porque as mudanças vão acontecer, muitos não sabem exatamente como que essa mudança vai se portar, mas se existe algo que a gente tem que ter, é um time mais engajado, é um time pronto para a resposta, é um time que entenda o que é valor para você como gerente, entenda o que é valor para o banco, entenda o que é valor para ele, né? Valor, obviamente, nós estamos dizendo de aquilo que importa, aquilo que move, aquilo que faz a pessoa buscar algo diferente. Então esse é o tom que a gente quer dar e a importância desse momento da gente ter o time em mãos, né? E tem um guru que a gente fala, né? O guru dos CEOs no mundo, o cara que escreveu o livro, o autor Empresas Feitas para Vencer. Ele ficou anos, 2 anos e meio de pesquisa analisando empresas ao redor do mundo e as empresas de sucesso, as empresas que vencem, e ele tirou várias conclusões desse livro, né, das empresas feitas para vencer. Uma delas que eu gosto muito, que basicamente resume o livro, é a seguinte frase, né? O bom é inimigo do ótimo. Olha que frase interessante. O bom é inimigo do ótimo. Por que ele fala isso? Porque todas essas empresas ao redor do mundo que ele pesquisou, que se contentaram, ah, não, tá bom, deixa assim que a gente já nunca atingiram a excelência. Elas sempre ficam no bom. Ah, o bom é inimigo do ótimo. Então a gente começa por aqui. O que a gente tem que esperar da nossa equipe? Nunca o contentamento de que tá bom, mas sempre o contentamento de que a gente precisa buscar a excelência, buscar aquilo que é o ótimo. E a outra lição que ele traz interessante nesse livro é que ele fala o seguinte: antes de você buscar um objetivo, antes de você chegar em algum lugar, antes de você querer mover as pessoas em direção a alguma meta, algum objetivo, algum sonho, alguma realização, faça o seguinte: veja quem está no ônibus com você. O que que é isso? Que antes de você chegar ao destino, você precisa ver quem está com você, quem vai te ajudar a chegar. E o Jim Collins fala exatamente o seguinte: é natural e normal que algumas pessoas vão parar no meio do caminho e descer do ônibus. É natural que isso aconteça. Mas mais importante que ter um plano para chegar a um determinado lugar é você saber exatamente quem está com você dentro do ônibus, ok? E esse é o contexto que eu quero trazer, principalmente nesse primeiro encontro. Porque assim, ó, uma coisa que eu quero entender assim, a maioria aqui, quem puder abrir a câmera, levantar a mão, colocar aqui do lado, quantos de vocês assistiram o workshop, aos 4 encontros? Quantos de vocês conseguiram assistir o workshop incompleto? Coloca aí. A Poliane assistiu. Quem mais assistiu? Não precisa ser ao vivo, tá? A Luciana assistiu. Não precisa ser ao vivo. Tá aqui o Camilo assistiu. Beleza, Rodolfo. E aí tem os outros aqui. O Matheus participou também, tá colocando aqui. Bacana. Por que eu tô falando isso? Ó, mesmo quem não participou, depois eu vou deixar todos vocês daqui vão ter acesso ao reprise, né, ao replay, por uma área, que é uma área, é a plataforma onde fica todos os meus cursos. Então vocês vão ter acesso gravado lá e as ferramentas que a gente chama os arquivos para baixar, imprimir os PDFs, né? Vocês vão acessar por lá também. Lá eu vou deixar, eu não coloquei ainda, mas vou colocar amanhã, eu vou deixar o encontro gratuito disponível para vocês lá, tá? Por quê? Porque eu indico que se você não conseguiu assistir, que você tire aí 4 horas, que o workshop inteiro tem 4 horas e pouquinho, para que você assista. Por quê, Xando? Porque sempre é uma trilha, gente. Lá eu trago muito conceito do que é aquilo que a gente fala normalmente assim, ó, o que é, tá?
E aqui na mentoria fechada, eu trago muito como. Como nós vamos fazer isso? Porque se você viu lá, aquilo mexeu com a sua cabeça, refletiu, trouxe alguns pontos, provocou você em alguns momentos, né? Só que lá não dá para detalhar, eu não consigo entrar no detalhe do como fazer, né? Eu dou uma ideia, é como se fosse uma palestra, né? Na verdade, são palestras com o mesmo tema, uma continuidade. O que a gente tem numa palestra? Numa palestra, a gente tem uma provocação, a gente tem uma motivação, a gente tem um ânimo, a gente tem uma consciência, a gente olha e fala, nossa, legal. Só que na palestra não dá. Você nunca sai de uma palestra com aquilo que o americano chama de how to do, que é o como vou fazer, como vou aplicar, como vou implementar, como é o passo a passo para isso, ok? E é o que a gente vai fazer aqui hoje, hoje e nos próximos 3 encontros, o detalhe do passo a passo. Então é isso que a gente vai fazer. Obviamente, a gente vai trazer à tona novamente algumas linhas de pensamento. Obviamente, traremos à tona alguns conceitos para relembrar e não. Nossa, está vendo a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A gente pega um ponto de partida aqui, um ponto de apoio, e desmembra, desdobra ele no como fazer durante a semana. Tá? E lá no grupo de vocês eu vou cobrar vocês, vou pedir para quem fez, para colocar lá, para dividir. Gente, tem uma coisa que é sagrado, que é a implementação. Não, vou falar uma coisa para vocês. Se você dedicou seu tempo a esse workshop gratuito, você vai dedicar 8 horas, que é em média 2 horas, né? Cada aula nossa, cada encontro nosso aqui, mais 8 horas. Quer dizer, vamos imaginar que você tenha assistido as 4 horas, né? Mais o encontro aqui, dá 12 horas de conteúdo só de engajamento. Agora eu vou dizer para você o seguinte: 12 horas de um assunto focado, estreito, personificado para gerente geral. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Só que o que acontece? Nada, absolutamente nada disso serve se você não se propor a implementar. Você vai ficar vendo a coisa passar, você vai ficar vendo uma coisa, um enfeite, e os meus alunos que estão aqui, da mentoria fechada, que está comigo na mentoria anual, eu tenho cobrado isso deles. A gente tem dividido muito a implementação, né? Eu tenho feito isso, deu certo, eu já fiz isso, tá dando certo, ou eu sempre fiz isso durante a minha carreira e sempre funcionou. Porque, gente, não é aula para você ter uma noção, é aula para encontro, mentoria, implementação, grupo, discussão, fomento, cocriação, que é um termo da moda agora que eu gosto bastante, que é criar com, né? Cocriação, tudo isso serve para quê? Para a gente implementar a mudança. Para a gente, Xando, mas o povo não quer. Xando, mas nunca eu vi isso. Xando, é isso mesmo, é por isso que você está aqui. Entendeu? Mas nunca falaram. Pois é, por isso que você está aqui. É porque você já sentiu essa necessidade, você não teve essa formação. Muitas vezes a gente não tem na faculdade, não tem no MBA e também não tem no banco, não dá tempo, é aquela coisa do dia a dia. O que eu tenho feito nos últimos anos da minha vida, não só em banco, mas em empresários, executivos, enfim, é levado as pessoas para um caminho que é um caminho de performar mais. É um caminho da pessoa contar com alguns recursos que 99% a faculdade não deu. Então, como é que a gente aprende? Ou a gente aprende fazendo, ou a gente aprende por meio de mentoria. Alguém que já aplicou, alguém que já ensinou, alguém que já viveu. E aí existem alguns termos, algumas maneiras. Uma maneira é você aprender isso, desenvolver e lá implementar. A outra maneira é você ter a consciência, ter o caminho do passo a passo e também vai lá e implementa. Porque se eu não tenho a implementação, eu não tenho nada, gente. Ok? Então, eu cobro sempre isso de vocês, porque eu não quero. Sabe qual é o bem mais precioso hoje, meu e teu?
Quem daqui chuta? Fala uma palavra aí. Clica aí, abre o microfone e me fala. Quem pode O me falar? Qual que é o tempo. Tempo. tempo? Tempo, perfeito. Tempo. A minha frase que eu mais gosto é a seguinte frase: falta tempo no tempo livre. Eu adoro falar isso. Quem daqui já não se viu no fim de semana olhando no relógio, correndo apavorado, apavorada, porque de novo parece estar numa segunda-feira, numa terça-feira, mas é sábado, é domingo. Por quê? Porque a gente acostumou. Neste falta tempo no tempo livre, falta tempo para duas coisas que eu quero abrir aqui hoje para que vocês tenham essa consciência. E eu vou cobrar vocês disso. Vocês acham que o regional de vocês cobram? Eu vou cobrar muito mais, porque eu quero a mudança real. Não quero só cobrar por cobrar. Eu quero que vocês tenham outra atitude, outra consciência, outra. Eu não vou dizer outra pegada, porque pegada vocês têm, senão vocês não estariam aqui. Mas sabe a história do amolar o facão? Tem hora que não é só bater, 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 bater. Tem hora que você tem que parar, amolar o facão, amolar o machado para ser mais preciso. E é isso que eu quero de vocês. Então tem duas coisas que nesse falta tempo no tempo livre acontece no nosso dia a dia. Entenda, nosso dia a dia, o meu, o teu e da torcida do Flamengo e de todas as outras. Que é se perder no meio da rotina. E quando eu digo se perder, não é que você, lógico, tem gente aqui super programada, tem o nosso amigo aqui, Barreto, da mentoria lá também fechada. O Barreto planeja o semestre, planeja o trimestre, é o cara que sabe viver o planejamento. Só que ele também, na execução, muitas vezes, deixa de cumprir aquilo que ele mesmo planejou. Mas por que isso? Porque todos nós somos assim. Ainda que pega o perfil dele, que é o perfil do planejador, e aquele que não planeja, que é aquele que, tipo, aos 44, aquele que gosta de, vamos viajar? Quando? Ah, daqui uns 2 dias, deu certo, vamos, monta no carro, avisa a família e vai. Esse não tem o hábito de planejar, prefere o improviso. Qual que é melhor? Depende da situação, não tem melhor nem pior. Um vai ter mais facilidade em improvisar. Aos 44, quando o regional liga e fala, cara, eu preciso que daqui nos próximos 2 dias você dê seus pulos e se vira nisso. O que improvisa sai melhor nesse momento. O planejador, ele tem a... Agora, quando o oposto acontece, o regional fala, eu quero que você me mostre o planejamento do mês, esse cara do improviso, ó, sua. Fala, meu Deus, meu Deus. Então, a gente tem esses dois perfis. E aí você tem a falta de tempo faz com que a gente se perca na nossa própria rotina, ou seja, a gente apaga incêndio, olha para o buraco, apaga incêndio, olha para o buraco, apaga incêndio. A gente fica nisso com a falsa sensação da produtividade, porque ela não existe, porque na verdade você está cumprindo tarefas, você está cumprindo checklist, você não está plantando, você não está colocando a sementinha, você não está visitando, você não está ampliando o seu raio de atuação, a sua abrangência de clientes, a sua prospecção e ampliando a carteira, ou então desenvolvendo melhor determinados produtos. Você não está fazendo isso. Você está fazendo tarefa, checklist. Tá, deu. Final do dia, final, foi produtivo. E o resultado? Por que não muda? Porque, na verdade, eu fiquei resolvendo tarefas. E aí imagina, gente, você ter a consciência de você conseguir fazer isso com um monte de coisa que acontece e ainda você ter que falar assim, não, pera aí que agora eu vou desenvolver algo que eu não desenvolvi. Agora eu vou aprimorar, agora eu vou parar para molar o meu facão, agora eu vou olhar para dentro de mim. Cara, é surreal isso. Deve, tipo, cara, não dá. E infelizmente eu tenho que dizer para vocês, porque aqui estão gerentes de 5, de 10, de 15, de 20, de 30 anos quase de banco, com muita bagagem e gente nova também que está assumindo a gestão. Aqui a gente tem, graças a Deus, esse grupo bem legal, bem forte, e vai te dizer que se não parar para corrigir a rota e que se não enxergar o momento certo, não consegue fazer por si. E é por isso que hoje o bancário, o gerente geral, está buscando a mesma coisa
que todas as outras profissões buscam, gente, que é beber de uma fonte fora. O sair fora da caixa é pensar fora das 4 agências, das 4 paredes, desculpa. Isso é pensar fora da caixa, não é reinventar a roda, não é reinventar, apesar dele estar em plena revolução, uma cultura, um sistema de banco que está em plena ebulição, revolução, reconstrução. Então, assim, se todo mundo está fazendo isso em todas as áreas, como eu, como profissional, posso ficar parado? Como eu, como profissional, vou ficar assistindo? E aí agora a gente vem para o outro pilar. Um é ter essa consciência, um é implementar, um é buscar, outro é parar, para sair, para fugir da rotina do mais do mesmo, para fugir do apaga-incêndio, para fugir das tarefas. Existe um movimento que começa por você e ele vai até o seu time, aí o sentido do engajamento. E esse movimento, primeiro, é olhar para dentro de si. Gente, a quem me conhece, vocês vão me conhecendo aos poucos, o grupo, os alunos aí da mentoria já sabe que eu sou um cara extremamente racional, não tem um negócio para mim assim, cara, isso é isso, a teoria vem daqui, a aplicação vem daqui, se não é isso, não sei o que é. Então, eu sou extremamente objetivo e para mim, o que importa é o resultado e a forma que você está implementando. Ai, nossa, o Xanto falou um negócio tão legal que mexeu comigo. Aí eu vou falar para você, ótimo, mexeu com você, mas a novela mexe com você, o filme mexe com você, o videozinho da internet mexe com você, tudo pode mexer com você. Mas o que importa é o que você faz com aquilo. Então eu não sou o cara, eu não quero ficar motivando ninguém, gente, pelo amor de Deus. Vocês viram lá, tem uma aula só de motivação. Motivação, você dorme hoje, amanhã, seu regional te liga às 8h30 e, desculpem a palavra, dá aquela cagada forte para animar amanhã e acabou sua motivação de hoje à noite da mentoria. Acabou. Entende qual que a realidade é termos um desenvolvimento que ele não é só emotivo, ele não é só que legal, não, é coisa real. Porque se você faz isso, não amola o facão e você tem que ficar batendo junto com o regional, sem o regional, junto com a equipe, sem a equipe, o facão tá cego. Não interessa se você bate sozinho, você bate 10, você bate 1000 vezes o facão, ou você bate com a ajuda dele, ou você bate no lugar que ele mandou que é outro, ou bate mais para baixo, ele não corta do mesmo jeito. E eu não tenho condição hoje, e eu entendo isso, e ao mesmo tempo me compadeço disso, de pegar um gerente de banco, a rotina que vocês têm, e ainda ter a garra, a vontade e o tempo para poder estudar depois. Cara, é surreal fazer isso. Chegar em casa, cuidar da família, cuidar de tudo. Porque é assim, né? É 70% do dia pensando em banco, né? Os outros 25% você está dormindo, obviamente, porque tem que dormir quando consegue, quando não tem ansiedade ou não tá ali com 4, 5 horas por noite por causa de ansiedade, principalmente quando o regional vai visitar. Então, tipo assim, aí você 25% você tá, e aí sobra 5% para você cuidar da família. Basicamente, em termos de rotina, de tempo dedicado, é isso, entendeu? A conta pode ser mais, pode ser menos. Eu estou trazendo uma hipótese do que é uma realidade que a gente vive. E não é só no banco, praticamente várias profissões, mas todos que têm um cargo de liderança têm essa realidade. Porque o líder tem um conceito, no livro Foco, do Daniel Goleman, ele fala assim, né, que a maioria da parte do tempo da nossa mente, quando a gente está devagando, né? O que é devagando? É aquele momento que você está pensando assim no tal da morte da bezerra. A maioria das vezes, quando a gente está fazendo, a gente está pensando em nós, em nossos problemas.
E automaticamente, se o meu problema é o meu gerente PJ, eu estou pensando nele, não estou pensando em mim. Se o meu problema é o meu filho na escola, eu estou pensando no filho. Quem tem filho, eu abro um parênteses, fecho e digo sempre a minha frase. Quando o problema é filho, você para o mundo, dá uma pausa, desce e resolve, depois você volta a rodar o mundo. Mas quando é filho, é sagrado, para, desce, resolve, depois você volta a cuidar. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque eu quero comigo pessoas que primeiro tenham engajamento comigo, Xando, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu vou propor. Se você não tiver isso comigo, não adianta, meu, você está perdendo seu tempo, você fala comigo, eu devolvo o teu dinheiro, está tudo certo. Mas eu quero que primeiro você engaje comigo com a proposta que eu tenho, com a realidade de mudança que eu quero trazer, e depois que você se engaje consigo mesmo. Engajar a nossa equipe, o nosso time, a nossa agência é o terceiro passo. Então entenda, não existirá engajamento se você não compra a minha proposta, a minha ideia, aquilo que eu vou trazer de proposta de mudança. E ao mesmo tempo, não tem como se você não engajar com você mesmo, tá? Porque este momento em que a gente pega as coisas, dá uma pausa para olhar para quem eu sou, para olhar qual é a minha gestão, para olhar quais são os meus resultados, para olhar o que eu preciso, quais são os meus gaps de desenvolvimento, de habilidades, de emoções. É isso que nós vamos fazer aqui. Primeiro eu alinho tudo, ok? E depois eu vou ensinar os outros, engajar os outros, ajudar a molar o facão, o machado dos outros. E depois. Ok? Combinado? Então eu quero que a gente tenha essa consciência que é importantíssima. Eu vou dividir minha telinha como sempre, que os meus slides estão prontos. Eu trouxe várias. Para esse encontro, gente, eu me preocupei. Se vocês tivessem noção do tempo que eu fiquei pesquisando imagens, para que a imagem. Eu venho da área do marketing, propaganda, vendas. Eu dei aula 10 anos de propaganda e marketing. Então, o meu MBA é marketing e vendas. Então, a minha pegada é vendas, tal, e liderança eu fui acrescentando ao longo dos últimos 7 anos. Para quem não sabe, eu trouxe o treinamento monge executivo aqui para o Brasil. A gente pegou o licenciamento com o James Hunter, que é o autor do livro. Aí foi onde eu entrei nessa questão de liderança nas empresas. Rodei o Brasil inteiro, conheci quase todos os estados palestrando monge executivo. Então, e aí no meio do caminho entrou o banco, né? E aí de todo esse contexto vem essa ideia. Então, para mim, imagem é muito forte, porque eu tenho DNA em imagem. Imagem grava, fixa, imagem traduz, imagem. Então, tudo que vocês vê material meu, vocês sempre vão perceber que tem uma pegada muito forte da imagem. Isso traduz tal pensamento, porque isso fixa mais rápido do que conceito. A imagem é automática, por isso que vocês vão ver sempre a questão da imagem. Então, aqui a gente, deixa eu colocar aqui para dividir, vou caprichei nos slides para que vocês tenham isso muito bem definido. Tá? E aqui a gente começa, deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Então, a gente começa aqui, agência engajada, né? A mentoria que vai durar 4 encontros, já falei isso para vocês aqui. E eu quero entrar e quero começar com essa frase, ó, do filósofo chinês Confúcio. Para as pessoas que concordam, mas não executam, são tocadas, mas não mudam, infelizmente, eu não posso fazer nada. Essa frase valida o que eu falei até agora, mas eu quero que essa frase já seja também algo para que você tenha consciência para a tua equipe, para o seu time, para os seus colaboradores.
para as pessoas que concordam, mas não executam. São tocadas na matinal, pô, que legal. São tocadas na entrega do prêmio XYZ, mas não mudam. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Por que isso? Porque em algum momento eles vão ter que tomar decisão e você vai ter que tomar decisão junto com eles. Porém, esta não é uma mentoria para abandonar as pessoas. É o contrário. É uma mentoria que se chama agência engajada. Ou seja, para engajar, para unificar e fazer do teu grupo um time, dos seus colaboradores um time. Mas a linha de pensamento tem que ser essa. Sem execução, não tem engajamento. Sem execução, não há mudança. Sem execução, não há progresso. Então, o que eu espero de vocês? Execução. Ok?